Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos trabalhar as propriedades da multiplicação de números inteiros. Na aula anterior nós já falamos da operação de multiplicação com números inteiros e nessa aula a gente vai tratar um pouco sobre essas propriedades. Então, as propriedades que a gente vai falar agora são essas quatro aqui, que é a propriedade comutativa da multiplicação, a propriedade associativa da multiplicação, o elemento neutro da multiplicação e a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, certo? A gente usa essas propriedades para facilitar o cálculo quando a gente tem as operações, no caso aqui agora de multiplicação, mas a gente viu também que existem propriedades que facilitam, que ajudam também a gente na hora de fazer a operação de adição, certo? Então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas quatro propriedades. A primeira propriedade, a propriedade comutativa da multiplicação, ela diz que a ordem dos fatores na multiplicação não vai alterar o produto, que é o resultado final, certo? É isso que essa propriedade nos garante. Em outras palavras, a gente pode efetuar a multiplicação de números inteiros com os fatores dispostos em qualquer ordem, que o resultado vai permanecer o mesmo. Então, o que é que isso quer dizer? Vamos considerar aqui dois números inteiros quaisquer. Então, vou chamar esses números de A e B, tá? Sendo A e B números inteiros. O que é que vai acontecer? Se eu multiplicar A por B, o resultado vai ser o mesmo de eu multiplicar B por A. Então, a ordem aqui não vai alterar o resultado da nossa multiplicação, certo? É isso aqui que a propriedade comutativa da multiplicação vai nos garantir. Que não importa a ordem, o resultado aqui vai ser mantido mesmo. Vamos fazer um exemplo para a gente compreender um pouquinho melhor isso que a gente está falando agora. Então, vou pegar aqui dois números. Menos 72 vezes mais 3. Então, da aula anterior, a gente viu que multiplicação com números de sinais diferentes multiplica o número e o resultado vai ter um sinal negativo. Sempre que os números têm sinais diferentes, o resultado é negativo, quando a gente está multiplicando, né? Então, 3 vezes 72 vai dar 216, certo? E como os números têm sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Agora, vamos inverter a ordem aplicando a propriedade comutativa. Então, vou fazer mais 3 vezes menos 72. De novo, a gente fica, ó, 3 vezes 72, números com sinais diferentes, né? Então, multiplica 3 vezes 72, que vai dar 216. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, o resultado permanece o mesmo, que é o que garante essa propriedade comutativa da multiplicação. A segunda propriedade que a gente vai falar é a propriedade associativa da multiplicação, tá? Que é semelhante àquela propriedade associativa que a gente estudou na adição. Quando a gente tem 3 ou mais números que estão sendo multiplicados, tá? O resultado ele pode ser obtido a gente associando, formando grupos e efetuando as multiplicações em qualquer ordem. Basta que esses números estejam todos multiplicados entre si, tá certo? Então, não importa aí se a gente pega a partir de 3 ou mais números, a partir de 3 números, né? Ou mais, a ordem que a gente efetuar essas multiplicações também não vai alterar o resultado. Então, por exemplo, se eu tenho, vou considerar agora 3 números inteiros quaisquer. Então, vou chamar de A, B e C. Sendo A,
B e C, 3 números inteiros, o que é que vai acontecer? Se eu multiplico A vezes B vezes C, então se eu fizer o quê? Se eu multiplicar esses dois aqui e depois multiplicar o resultado dessa multiplicação de B vezes C por A, o resultado vai ser semelhante a fazer A vezes B primeiro, certo? E depois multiplicar esse resultado por C. Então, a propriedade associativa, ela me garante que isso aqui vai acontecer. Tanto faz eu multiplicar, quando eu tenho 3 números que estão sendo multiplicados, multiplicar os dois últimos e depois pegar esse resultado e multiplicar pelo primeiro, como eu posso multiplicar os dois primeiros, pegar o resultado e multiplicar pelo terceiro número. Isso vale para 3 ou mais números inteiros que estiverem sendo multiplicados, certo? Então, é isso aí que a propriedade associativa da multiplicação nos garante. Ok? Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 8 vezes menos 10 vezes mais 12. Então, eu posso começar a multiplicação aqui pelos dois primeiros. Então, se eu multiplico menos 8 por menos 10 primeiro, e o resultado disso aqui, eu faço a multiplicação em seguida por mais 12. Então, aqui, ó, dessa primeira parte, o meu resultado aqui, sinais iguais, resultado positivo, 8 vezes 10, 80. Então, esse 80 agora vai ser multiplicado por mais 12, certo? Isso daqui vai ser igual a mais, ó, sinais iguais, resultado positivo, 80 vezes 12 vai dar 960. Então, o resultado mais 960. Agora, se eu mudar a ordem dessa primeira expressão aqui, pegar essa primeira expressão, em vez de resolver o menos 8 vezes menos 10, começar resolvendo o menos 10 vezes mais 12, a propriedade associativa diz que o meu resultado vai permanecer igual, tá? Então, vou repetir aqui, menos 8 vezes. Agora, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar o menos 10 pelo mais 12. Fazer primeiro essa parte. Então, o que é que eu vou obter? Multiplicando o menos 10 pelo mais 12, o resultado aqui vai ser menos 120. Sinais diferentes, resultado negativo, 10 vezes 12, 120. E como eu ainda não utilizei o menos 8, né, ele vai aparecer multiplicando esse resultado aqui, ó. Vai aparecer aqui, menos 8 vezes o menos 120. Sinais iguais, resultado positivo, 8 vezes 120, 960. Então, tá aí, gente. Mesmo resultado, certo? Garantido aí pela propriedade associativa, que a ordem que a gente associou os fatores aqui na multiplicação não vai alterar o resultado final da minha operação de multiplicação. Aí chegamos na propriedade do elemento neutro da multiplicação, certo? Então, na multiplicação de números inteiros, o número 1 é chamado de elemento neutro.
pois qualquer número inteiro, quando multiplicado por 1, resulta nele mesmo. Tá, gente? Então, o que é importante aqui observar? Que o elemento neutro é aquele número, no caso aqui da multiplicação, que não vai alterar o resultado, né? Ou seja, qualquer número que tiver multiplicado por 1, o resultado vai ser o próprio número, certo? E é um positivo, tá? Um positivo. Porque a gente vai observar que se a gente multiplicar por menos 1, o resultado vai ser alterado. Depois eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Vamos fazer o que essa propriedade está dizendo, né? Então, a gente vai considerar um número qualquer, A, um número inteiro qualquer. Inteiro qualquer. Então, não importa se eu pego um número positivo ou um número negativo, certo? A é um número inteiro qualquer. Quando eu fizer esse número multiplicado por 1, ou 1 vezes esse número A, o resultado vai ser o próprio A. É isso que a propriedade do elemento neutro me garante. Ou seja, multiplicar qualquer número por 1 resulta no próprio número. Vamos para o exemplo. Vou pegar aqui menos 145 vezes 1. Isso aqui, ou vezes mais 1, é a mesma coisa. É a mesma coisa de multiplicar 1 vezes menos 145. Só trocando a ordem, aplicando a propriedade comutativa aí. Então, 1 vezes o número vai ser o próprio número. Então, menos 145. Certo? Aí, o que é que eu quis dizer, gente? Observação aqui. Quando a gente multiplica um número por menos 1 não é elemento neutro. Por exemplo, se eu multiplicar aqui o mais 3 por menos 1, deixa eu só ajeitar aqui, por menos 1, multiplicação de números com sinais diferentes, o que é que acontece? O resultado é negativo. 1 vezes 3, 3. Então, o que foi que eu obtive quando eu multipliquei o número por menos 1? Eu obtive o oposto daquele número. Agora, vamos pegar um número negativo. Menos 5 vezes menos 1. Ó, multiplicação de números com sinais iguais. Resultado positivo. 5 vezes 1, 5. Então, quando eu multiplico um número por menos 1, um número inteiro qualquer, por menos 1, o resultado vai ser o oposto daquele número. Então, menos 1, o que é que a gente pode observar aqui? Que menos 1 não é elemento neutro, certo? O elemento neutro da multiplicação, o menos 1, não é elemento neutro. Certo? Fica bem destacado isso aqui. Menos 1 não é elemento neutro. Tá bem? Vou botar aqui separado para a gente tomar nota disso aqui, que é importantíssimo. Quando eu multiplico um número por menos 1, o resultado que eu obtenho é o oposto daquele número. O elemento neutro da multiplicação é o 1 positivo. E vamos agora para a nossa última propriedade, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Aí aqui a gente prestar um pouquinho de atenção nessa questão aqui da distributividade da multiplicação em relação à adição. Certo? O que é que isso vai indicar quando a gente estiver fazendo uma operação? Então,
essa propriedade distributiva, ela diz que o quê? A multiplicação de um número por uma soma é igual à soma dos produtos desse número por suas parcelas. Então, vou botar aqui um caso geral e depois a gente vai para o exemplo. Então, vamos considerar aqui 3 números inteiros. Então, sendo A, B e C, 3 números inteiros. O que é que essa propriedade está me dizendo? Se eu tenho um número inteiro multiplicando uma soma, certo? Então, eu tenho, por exemplo, aqui um número A multiplicando a soma de B com C. Isso aqui é a mesma coisa de... Eu não estou falando da propriedade distributiva, né, gente? Então, essa multiplicação ela vai ser distribuída para cada uma das parcelas. Então, esse A vai vir multiplicando o B e esse A vai vir multiplicando o C. E aqui no meio dessa multiplicação eu vou permanecer com a soma que eu tinha aqui antes, certo? Essa soma ela vai vir para cá. E o que é que vai ser alterado agora? Eu tenho esse A vai multiplicar a primeira parcela e depois ele vai vir multiplicar a segunda parcela. Então, essa propriedade, eu posso tanto vir dessa parte aqui e aplicar a propriedade distributiva, separando numa soma de dois produtos, como eu posso vir dessa soma de dois produtos e chegar nessa multiplicação de uma soma, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo que a gente vai entender melhor a utilização dessa propriedade. Deixa só eu melhorar aqui. Isso é o que a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma nos diz. Então, exemplo. Então, aqui, vamos lá. Menos 7 vezes a soma de 3 com 5. 3 mais 5. Tá? Então, se eu não aplicar essa propriedade distributiva, eu iria fazer o quê? Eu vou fazer primeiro essa soma que está aqui dentro dos parênteses. 3 mais 5 dá 8. Sinais iguais permanece o mesmo sinal, não é isso? E pegar esse resultado e multiplicar pelo menos 7. Então, menos 7 vezes mais 8 vai dar menos 56, certo? O que é isso aqui? Sinais diferentes, resultado negativo. Lembrando agora que eu estou com uma multiplicação, né? 7 vezes 8, 56. Então, o resultado disso aqui é menos 56. Agora, se eu aplico a propriedade diz que essa multiplicação de um número por uma soma, eu posso distribuir fazendo a multiplicação desse número por cada uma das parcelas. Então, eu posso pegar esse menos 7 e multiplicar o 3 e posso pegar o menos 7 e multiplicar o 5. Depois somar os dois resultados. Então, vou fazer aqui de outra cor. Vai ficar o quê? Menos 7 vezes o mais 3 somado mais, que é a adição que está ali dentro do parêntese, é menos 7 vezes o mais 5, certo? Então, eu vou resolver primeiro essa multiplicação. Menos 7 vezes mais 3, sinais diferentes, resultado negativo. 7 vezes 3, 21. Mais o resultado dessa segunda multiplicação aqui. Menos 7 vezes mais 5. Menos por mais vai dar menos 7 vezes 5, 35. Ok? Então, eu tenho agora menos 21, menos 35.
Observe agora que eu não tenho mais multiplicação, eu tenho uma soma de dois números negativos. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, o resultado aqui vai ser negativo. É isso? Menos. Soma 21 com 35 dá 56. Então, os dois resultados permanecem iguais. Ó, menos 56 e menos 56. Isso aí é garantido pela propriedade distributiva da multiplicação, certo? Que diz que se eu tenho uma multiplicação de um número por uma soma de dois números, a gente pode transformar isso num produto, na soma de dois produtos, né? O número que está multiplicando, passa a multiplicar cada uma das parcelas e a gente soma os resultados dessas duas multiplicações. Então, gente, para a aula de hoje é isso aí. Tem os exercícios para vocês que eu deixei no grupo da turma. Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima aula.